Olá a todos, bom dia. Meu nome é Bruna, eu vou fazer a apresentação inicial do Yuri, que vai apresentar esse nosso webcast sobre adequação à LGPD, tá? De uma forma prática. Vamos lá, então. O Yuri é consultor nas soluções InterSystems, tá? Ele é certificado em DPO, tem uma atuação já vasta em projetos de LGPD nas iniciativas públicas e privadas. Ele é diretor técnico da Vision Consult e gerente de produtos da Vision DPO Center. Ele tem bastante experiência já em arquitetura corporativa, BPM, SOA, governança, muitas certificações técnicas em Java, Oracle, IBM e dentre outras, tá? Então o Yuri é o nosso especialista em consultor de tecnologias de InterSystems e ele vai estar aqui para explicar um pouquinho para a gente sobre os métodos e soluções de adequação à LGPD. Vocês têm um quadrinho de perguntas e respostas, tá? Onde essas perguntas vêm para a gente. Ao longo da apresentação, se vocês quiserem fazer as perguntas, a gente vai responder tudo no final, tá? Caso alguém tenha algum problema técnico também, alguma dúvida, pode mandar aqui as perguntas para a gente que a gente vai ajudando, tá? Bom, vou passar a palavra então para o Yuri e qualquer dúvida a gente está à disposição. Bom dia, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês. É o assunto do momento, né? LGPD. Eu espero que hoje a gente consiga passar uma visão prática de como é que a gente pode estabelecer um roadmap para poder colocar a LGPD em ação aí nas instituições. Ou como a lei fala, nos controladores. Então, a agenda do webcast, a gente vai falar um pouquinho sobre a InterSystems, para quem ainda não conhece, sobre a empresa, e aí vamos alinhar um pouquinho sobre o que é a LGPD, e aí logo em seguida a gente vai entrar em como fazer um programa de LGPD ponta a ponta, né? Como entregar um portal para atender ao titular. E, por fim, vamos mostrar como é que a tecnologia InterSystems também pode atuar em vários pontos da LGPD, acelerando aí a aderência à lei. Bom, a InterSystems ela é uma empresa que é multinacional, está em vários países, e é uma empresa voltada a dados. Então, o maior ativo que hoje a gente tem no mundo, que são os dados, um ativo que se tornou mais importante que o petróleo, é exatamente com o que a InterSystems trabalha, com dados. E por ter uma plataforma de dados muito consistente, a tecnologia InterSystems ela acaba sendo usada por detrás das aplicações mais importantes do mundo. Grande parte, por exemplo, dos hospitais nos Estados Unidos, Inglaterra, utilizam tecnologia InterSystems por dentro das aplicações que fazem gestões dos hospitais, que tramitam informações. Então, quando você olha aqui as soluções da InterSystems, a gente vê que a gente tem uma plataforma de dados chamada InterSystems Iris, que ela permite você fazer interoperabilidade, a gestão, o cadastramento de informações, toda a parte analítica, de inteligência artificial também, uma plataforma de dados muito completa. E aí tem uma versão do Iris para o segmento de saúde, o Iris for Health, que aí traz como um plus a tudo isso que o Iris tem, a possibilidade também de você fazer interoperabilidade dentro dos principais padrões de mercado na área de saúde, né? O FHIR, o HL7 e outros padrões. Então, acelera bastante a conexão entre as redes hospitalares, a conexão com o governo e assim por diante. Então, aqui ela também acaba sendo um repositório padronizado para trabalhar registro eletrônico de saúde, né? E aqui no HealthShare ele vai mais longe ainda nisso. Então, manter registros de pacientes, médicos, consultas, tudo isso de uma forma segura, aderente à privacidade de dados, não só da LGPD,
mas da GDPR na Europa e de outros protocolos ou de outras legislações como a RIPA, né, nos Estados Unidos, a InterSystems tem muita experiência em fazer isso, tá, com essas plataformas de saúde. Né. Além disso, ela também tem um sistema de gestão para gestão clínica de uma rede hospitalar, de um hospital. Né. Está em vários lugares aí do Brasil e do mundo. Então, é um conjunto completo de tecnologias para persistir dado, para gerir dados de uma forma segura, fazer interoperabilidade, toda a questão analítica. Então, a gente vai mostrar mais à frente como isso funciona. Bom, entrando aí no aspecto da lei, né, é uma lei que ela foi publicada em 14 de agosto de 2018, dispõe sobre tratamento de dado pessoal, né, com o objetivo de proteger, né, os direitos fundamentais da pessoa, ou seja, muitos casos estavam acontecendo na Europa e no mundo inteiro em relação ao vazamento de dados pessoais. E esses dados pessoais nas mãos erradas estavam trazendo muito problema à privacidade das pessoas, ao exercício das liberdades dela, né? Ou seja, se eu tenho um dado sensível vazado, por meio desses dados eu consigo, por exemplo, segmentar pessoas e criar algum tipo de perseguição, algum tipo de ameaça. Então, visando combater isso, a Europa foi pioneira nisso, criou uma lei de proteção de dados chamada de GDPR, e aí vários outros países no mundo foram também se inspirando no que a Europa fez e também foram criando suas leis. A Argentina criou, o Chile criou, a Colômbia, todos têm leis de privacidade funcionando nesse momento. E a nossa já foi criada, mas entra em vigência provavelmente agora, em agosto, né, mas com as sanções ocorrendo a partir do ano que vem. Então, quando se fala, por exemplo, de sanções, a gente fala que a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil, ela fala de até 50 milhões de reais em multa, né, o teto, se for um incidente grave, né, ou vai mesmo até 2% do faturamento. Então, é uma sanção muito pesada e ela é por ocorrência. Então, aconteceu um evento de ocorrência, uma ocorrência de incidente nesse mês, que pode vir a ocasionar uma multa, acontece um novo incidente mês que vem, pode vir uma nova multa. Né? Mas, obviamente, que isso é uma escala de sanção, né? Seria mais pesado. Mas podem acontecer algumas outras suspensões, por exemplo, de operação daquele cadastro que teve um incidente, ou então o cadastro não é que ele teve um incidente, mas ele não está aderente às boas práticas de proteção de dados. Então, numa possível auditoria ou no questionamento, pode-se se entender que tem que ser suspenso esse cadastro até que ele esteja ok, né? Ou um bloqueio. Né? E no caso de um incidente, pode ser que a instituição também tenha que fazer a publicidade desse incidente, não somente para os titulares, mas para o mercado como um todo, trazendo um prejuízo muito forte para a imagem. Então, é uma lei que está preocupando bastante as médias e grandes empresas, porque essas sanções são pesadas, né, e imaginam parar de operar. Então, é bastante complicado, né, não seguir a lei. Então, é uma coisa que as empresas estão bastante preocupadas. Mas como é que é possível seguir, né, estar em aderência com a lei? Trabalhando o atendimento aos direitos do titular. Né? A lei prevê uma série de direitos que o titular pode exercer, porque no final das contas os dados pessoais, por mais que estejam armazenados numa empresa, esses dados pertencem a mim, eu como titular. Né? Então, eu posso exercer direitos ali de pedir uma correção dos dados, um direito, por exemplo, de fazer o download dos meus dados para levar para uma outra instituição, que é o direito da portabilidade, né? O acesso transparente, ou seja, eu tenho direito de perguntar para quem mantém o meu dado, com quem que ele compartilhou esse dado, quais são efetivamente esses dados. Então, uma série de direitos previstos na lei.
Uma outra coisa é que é importante que a empresa tome todas as ações ao alcance dela para proteger os dados do titular, das pessoas. Então, é isso que exatamente está escrito na lei, o que é razoável, o que é possível. E é isso que vai ser verificado. Se a organização consegue provar que tomou todas as medidas ao alcance dela para proteger os dados. Uma outra coisa que se fala muito na Europa e nos projetos mais avançados é de os serviços já nascerem em conformidade com as boas práticas de proteção de dados, o Privacy by Design, muito falado. Quando eu vou lançar, por exemplo, um site de e-commerce, esse site de e-commerce, ele não ser lançado e depois eu pensar na privacidade, mas sim o contrário. Eu primeiro penso na privacidade, em só colocar dados pessoais que foram extremamente necessários para aquele e-commerce, a questão da minimização dos dados, e uma série de outras boas práticas para poder fazer com que esse e-commerce já nasça aderente às boas práticas de proteção de dados. Então, é outra coisa que a gente vai mostrar. A questão da governança, o tempo todo eu tenho que fazer uma governança dos meus dados. Essa questão da governança eu tenho um inventário dos dados, o controlador, a organização tem que saber quais os dados pessoais que existem dentro da organização, quais dados são tratados, e criar toda uma governança em cima desses dados, permissões de acesso, processos de como é que eu faço o tratamento desses dados dentro da boa prática. Eu não posso permanecer com esses dados para o resto da vida, só pelo tempo legal que a lei me permite. A questão de estabelecer a finalidade do uso desses dados, tudo isso cai dentro da governança. A gente vai ver como é que se mantém uma governança de dados. A gestão de risco, ou seja, o que faz com que um dado ocorra um incidente de dados, até com um possível vazamento. É que se não se fez uma boa análise de risco. Muitas vezes eu não avaliei aonde estavam as minhas vulnerabilidades. E por não avaliar isso, eu abri a possibilidade de ter um risco de invasão, de vazamento, de um incidente. Então, a gestão de riscos é importantíssima na LGPD. Eu tenho que identificar meus agentes que podem promover algum tipo de invasão. Eu tenho que identificar quais são os ativos que eu tenho que proteger, os ativos de dados pessoais, a minha infraestrutura. Eu tenho que trabalhar quais riscos eu vou eliminar, quais riscos eu vou conter, quais riscos eu vou aceitar para trabalhar, quais riscos eu posso transferir para uma empresa tratar para mim, e assim por diante. Eu não posso deixar nenhum risco à privacidade dos dados de fora. Eu tenho que ter uma gestão e um plano de como é que eu vou tratar esses riscos. Eu também vou mostrar isso. E a questão da conformidade. A questão da conformidade é você avaliar as leis e verificar as leis referentes à privacidade e verificar se os meus processos estão dentro das leis. Por exemplo, se eu tenho um operador que trata dado para mim, ele também, no contrato que eu tenho com ele, ele também tem que estar em conformidade, mostrar que está em conformidade. Então, todas as questões de leis de privacidade e leis que envolvem o tratamento de dados pessoais, eu tenho que estar em conformidade. É um trabalho jurídico muito forte. Vamos lá. Aqui alguns papéis que fazem parte de um programa de LGPD. O titular de dados é a pessoa natural, é a pessoa que tem lá o seu CPF, seu RG, o nome dos pais, tudo registrado dentro de uma empresa, que tem o controle desses dados, que então a gente chama de controlador. Esse controlador, muitas vezes ele contrata um call center, contrata uma solução em nuvem para operar esses dados pessoais, que é o tal do operador. E esse operador e o controlador, eles pela lei vão ter que instituir um DPO, um encarregado de dados, que é uma pessoa especializada nas boas práticas de proteção de dados e que vai trabalhar junto com a equipe de segurança da informação, com a equipe de proteção de dados, com as áreas, para poder implantar um programa de proteção de dados ponta a ponta, para fazer com que os dados estejam da forma correta.
O DPO também ele é o encarregado por fazer a comunicação do titular com o controlador e também com as instituições com as autoridades, né? Com a Autoridade Nacional de Privacidade de Dados, por exemplo. Então, ele, para conseguir exercer esse papel dele, ele tem que ter uma solução, né? Algo que ajude ele a fazer isso. A gente vai mostrar. As principais áreas afetadas, RH, marketing e vendas. RH porque o cadastro de funcionário. O cadastro de funcionário tem muitos dados pessoais ali dentro. Então, é importante que o RH se adeque à LGPD. Marketing e vendas porque quando eu faço um e-mail marketing, ali tem dados pessoais, né? E tem coleta de consentimento para saber se eu posso continuar mandando e-mail, aquela coisa toda, me relacionando. E a questão das vendas. Muitas vezes eu coleto o cadastro para conseguir fazer a venda, né? E depois tem toda uma gestão do ciclo de vendas. Então, aqui tem muito dado pessoal. No atendimento e na ouvidoria. Então, eu tenho que atender ao titular. Ele pode vir a fazer perguntas e muitas vezes o atendimento para os outros processos de negócio também envolve eu identificar a pessoa para conseguir prestar o serviço para ela. Então, tem duas vias aqui. Uma é o atendimento em relação aos direitos de titular da LGPD, outra é o atendimento dos outros processos de negócio que coleta dado pessoal e que aí eu tenho que também estar aderente à LGPD. Em relação à TI e suporte, a TI é que mantém as soluções digitais e faz com que, com isso, ela tenha uma grande responsabilidade na proteção desses dados, na governança desses dados. O jurídico, porque ele tem que fazer a adequação dos contratos de todo mundo que, por exemplo, tem que auxiliar, né, na adequação dos contratos de trabalho, dos contratos de fornecimento de serviços e produtos, de qualquer coisa que envolva dados pessoais. Se eu tenho um funcionário que trata dados pessoais, tem que ter um código de conduta ou algo dentro do contrato dele que assegure de que ele vai estar atuando dentro das melhores práticas, vai proteger, vai trabalhar dentro das melhores práticas com os dados das pessoas, né? É a mesma coisa, por exemplo, se eu contrato um call center, eu tenho um contrato com ela. Esse call center trabalha dados pessoais, coleta a voz, por exemplo, na hora que faz um atendimento. Então, no contrato com esse call center, eu tenho que tratar a questão também, as cláusulas de LGPD. Além de cláusulas e de boas práticas de proteção de dados que são do segmento, né? Por exemplo, segmento de saúde. Segmento de saúde não é só a LGPD em si. Tem várias outras legislações que falam sobre a proteção dos dados das pessoas e que o jurídico tem que avaliar isso e colocar no programa de privacidade, ajudar. O jurídico também ele trabalha em estabelecer a base legal, a base legal que me permite processar aquele dado do titular, né? E aí tem várias bases legais previstas em lei que eu vou mostrar. Por fim, a operação. Quando eu opero um serviço, um produto, isso também envolve o tratamento de dados pessoais. Então, basicamente, boa parte da empresa, né, tem que se adequar à LGPD, tem que ter capacitação e outras ações, que são essas ações que eu vou falar, né? Tem um livro, o Data Protection and Privacy Management System, que ele é o livro que inspirou, por exemplo, a certificação da EXIM de privacidade de dados, que fala de um ciclo que a empresa tem que executar. E aí as consultorias de LGPD, elas se basearam muito nesse ciclo para fazer o ciclo delas. Vocês vão ver diferentes consultorias de LGPD com seus ciclos, mas sempre baseadas nesses princípios aqui, de que eu tenho primeiro uma fase de preparação, onde eu faço uma primeira análise da empresa para preparar o programa de privacidade dela. Eu tenho uma segunda fase, onde eu envolvo com mais propriedade a organização, né? Ou seja, eu já fiz uma avaliação aqui, criei na saída aqui um plano de ação, a organização tem que ser envolvida para executar esse plano de ação. Bom, uma vez envolvida, ela vai desenvolver, vai implementar todos os controles, né, para estar em aderência com a LGPD, adequar contratos, trabalhar os controles de segurança da informação, fazer efetivamente as capacitações das equipes para entenderem como tratar os dados e assim por diante, né? Bom,
Uma vez estabelecido o desenvolvimento e a implementação, vem uma parte de governança, que é eu ter todas as políticas de privacidade, de segurança da informação e outras políticas previstas na lei em execução, acontecendo efetivamente. E também de eu ter uma governança muito forte dos meus dados pessoais. A partir de agora que eu já implementei os controles, todos os meus dados, os meus fluxos de dados, eles precisam ocorrer de forma governada, né? Entrou alguém que precisa tratar o dado pessoal, fica lá registrado, e assim vai. Por último, eu tenho a avaliação e melhoria. Eu faço auditorias internas e externas nos meus processos, de uma forma, com uma frequência importante, pelo menos uma vez por ano, onde eu estabeleço aqui pontos de melhoria, né? E também coleto evidências de que eu continuo em conformidade. Então, basicamente, isso é um ciclo que todas as consultorias trazem com nomes de etapas, de fases diferentes, mas que sempre seguem um ciclo parecido com esse, um ciclo de PDCA. Bom, nessa fase de preparação, o que é que a gente vê muito? Eu vou compartilhar aqui. Eu vou compartilhar minha tela. Ele está baixando um plugin. Vou usar no Chrome. Eu vou compartilhar minha tela para mostrar como é que a gente trabalha essa questão de janela do aplicativo, essa questão de fase de preparação. Bom, na fase de preparação, que é um exemplo de uma solução que trata essa fase de preparação, ela funciona tudo em cima de tecnologia InterSystems, me ajudou bastante, né, a ter essas telas aqui. Bom, o que é que a gente tem? A gente tem, começando aqui, um diagnóstico, onde a gente estabelece questões que a gente envia para as áreas. Então, no diagnóstico, né, você manda questões para as áreas para elas responderem, para eu conseguir saber em que estágio elas estão, né? E aí essas questões elas vão, e aí com base nessas questões eu consigo saber em que nível a instituição já atende ou não, por área, a LGPD. Então essas questões elas vão, as áreas respondem, e com isso eu gero um relatório de gaps, né, de aonde eu posso trabalhar, né? Ou seja, de controles. Além disso, você pode também, muitas consultorias oferecem, a gente tem essa possibilidade também, de trabalhar a descoberta de dados, de apontar para repositórios de informação, né? E esses repositórios de informação eu vou, por meio de regras que eu cadastro, eu vou conseguir vasculhar essas bases de dados e conseguir identificar onde tem dado pessoal. Isso também me ajuda a criar o diagnóstico, porque aí eu vou saber exatamente quais cadastros existem dados pessoais. E aí você consegue buscar em diretórios, em bancos de dados, nos principais repositórios, né? Então, faço avaliação por meio de questionário, de entrevista, por meio de descoberta de dados. Eu junto tudo isso e trabalho medidas de conformidade, né? Ou seja, medidas que ele vai ter que atender para conseguir trabalhar a questão da privacidade, né? Ou seja, realmente está aderente à lei, tá? Então, percebam aí que são várias medidas, né, que podem ser trabalhadas. Ok? Bom, isso na fase de preparação, né? Então, na fase de preparação, o que é que você tem de saída? Você tem essas medidas de conformidade, elas têm que ganhar um plano de ação, né? Ações que eu vou ter que tomar. Então, aqui, você pode partir para um plano de ação onde você quebra em fases, em jornadas, cria um status, um início, um fim, quem que vai tomar conta da tarefa, essa coisa toda, certo? A fase de preparação termina aí, né, nesse plano de ação, ok? Vou voltar aqui.
Então, é exatamente isso que é colocado aqui, né? Você faz uma análise de privacidade, os questionários, você avalia algumas questões, como as leis e tudo isso, faz um discovery de dados pessoais, como a gente estava falando, nos principais repositórios. Hoje a gente trabalha com cerca de 70 regras de descoberta, né, que cobrem boa parte dos dados pessoais. E nessa fase de preparação você já pode montar um comitê também, né, para trabalhar a questão da privacidade, okay? Com pessoas-chave das diversas áreas. Nessa primeira fase também você já pode fazer um mapa onde você identifica mapas de processo, onde você identifica como é que os dados são tratados, por onde eles entram, por onde eles saem, o que é que eles produzem. Então você pode estabelecer um inventário de dados, mas também um mapa, um fluxo. Tá? E aí se vai para esse plano de ação, como eu estava mostrando. Okay? Essa é a fase de preparação. Aí, o que acontece? Essa fase de preparação, como eu estava mostrando aqui, ele gera um inventário de dados pessoais. Geralmente, um inventário de dados pessoais, quando ele está totalmente completo, ele tem algumas informações. Eu tenho o conjunto de dados pessoais, ou seja, cadastro de funcionário, cadastro de cliente e assim por diante, né? E tem uma série de informações ao redor desse cadastro, né? Os processos de negócio ao qual o cadastro de funcionário, por exemplo, está ligado, com quem é compartilhado, se tem transferência internacional de dados, os ativos de TI que tratam dados pessoais, os sistemas que tratam dados pessoais e assim por diante. Vários e vários cadastros em volta, tá vendo? Então, é importante que durante o programa você vai estabelecendo cada vez mais cadastros, né? Mais à frente eu vou mostrar o cadastro eletrônico disso. Bom, uma vez que eu já trabalhei essa questão da preparação, eu vou para preparar a organização. Então, na organização, eu montei o comitê na fase anterior, mas agora eu nomeio o DPO, que é a pessoa que cuida do programa. Eu monto uma matriz de responsabilidades, eu estabeleço quais os controles que efetivamente vão ser executados, controles estratégicos e todo o meu programa de privacidade, envolvo as pessoas, a gerência sênior, as partes interessadas, a organização por meio de assinatura no contrato de trabalho, ou colocar isso no código de conduta, efetivamente envolvo as pessoas. E aí, na organização, também nessa fase de organização, eu já estabeleço, eu vejo o que é que tem dentro da empresa que pode me ajudar a implementar meu programa de privacidade. Às vezes eu já tenho lá um antivírus, tenho firewall, tenho uma série de ferramentas. Eu catalogo essas ferramentas e utilizo elas para implementar o programa. As que ainda não estiverem na empresa, a consultoria vai trabalhar para indicar essas ferramentas. Ok? Bom, dentre essas ferramentas, vocês percebam, né, tem muita coisa. Aí vai depender muito do tamanho da empresa, né? E boa parte dessas ferramentas a InterSystems tem, né? Então, você tem dentro da InterSystems, por exemplo, a questão da portabilidade de dados, você consegue fazer com a ferramenta InterSystems. Ela é uma gestão de dados, então, com barramento de dados, com tudo. Então, ela é capaz de conectar nos repositórios de dados, gerar a visão de portabilidade e oferecer como uma API para o dono do dado pessoal consumir e baixar os dados dele no formato aberto. É uma possibilidade. E assim vai. Correção de dados, a gente tem motor de processo para trabalhar correção de dados, a parte de notificação, nosso barramento é capaz de notificar. Na parte de proteção de dados, a gente tem um repositório de dados, tanto analítico, feito para BI, quanto para operacional, feito para os sistemas do dia a dia, que é um repositório que já atende as principais normas de segurança da informação e de privacidade de dados. Então, já com criptografia, com toda a questão de gestão do ciclo de vida dos dados, né, e de uma série de outras questões.
Então, ajuda bastante em já nascer, a informação já nascer com o Privacy by Design, ou seja, com as boas práticas já implementadas por padrão, né? Então, mais à frente eu vou mostrar como é que a tecnologia InterSystems trabalha essa parte. Bom, o que a gente tem aqui também em relação a, depois que eu preparei a organização, eu vou efetivamente executar os controles, vou colocar as tecnologias para funcionar, trabalhar toda a questão da privacidade, né? Eu vou classificar meus dados, se ele é secreto, ultra-secreto, se ele é um dado, por exemplo, um dado sensível, se ele não é sensível, e assim por diante. Eu tenho que trabalhar a classificação dos dados, eu tenho que estabelecer a base legal que me permite operar aquele dado pessoal. Eu tenho um dado, por exemplo, em relação à saúde, mas eu sou um plano de saúde, então eu tenho uma base legal estabelecida pela Agência Nacional de Saúde que me permite operar, né, o cadastro do beneficiário do plano de saúde, inclusive com exames e tudo aquilo. Então, sempre tenho bases legais que me ajudam nisso. Tá? Uma outra coisa que acontece muito e que vai acontecer depois que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados estiver funcionando é que muitas vezes alguns fluxos de dados mais sensíveis eu vou ter que pedir autorização para ele andar. É o que tem acontecido na Europa. Então, é nessa fase que isso acontece. Aí eu vou ter que demonstrar que eu fiz todas as auditorias, que eu fiz o Privacy by Design, todos os estudos que precisava. Okay? Então, aqui é muito desenvolver mesmo, colocar em execução os controles, por exemplo, de segurança, de proteção, efetivamente fazer os treinamentos, essa coisa toda. Tem uma ISO que ela virou um anexo da ISO 27001 de segurança da informação, chamada ISO 27701, que é uma ISO criada para estabelecer controles referentes à privacidade de dados. Tem sido uma ISO muito utilizada na Europa para certificar as empresas em proteção de dados, né? Então, ela vem com uma série já de controles prontos, que você coloca para dentro do seu programa e faz, né? Então, são controles de gestão de risco, de estabelecimento de políticas de privacidade, de normas, né? De como gerenciar os seus ativos para eles estarem seguros, de como uma área de recursos humanos deve se comportar, né, em relação à contratação, desligamento, uma série de controles, de procedimentos, de passo a passo, de como você pode operar, tá? Então, você pode comprar, inclusive, essa norma, né? Ela tem cerca de 90 páginas, né, e você encontra lá no site da ABNT. Bom, aqui a governança é algo também muito importante, né? Eu tenho que gerenciar o uso dos dados pessoais o tempo todo. Eu tenho que manter esse repositório e tenho que sempre manter ele atualizado para, se vier alguma questão de quais dados que eu tenho sobre a pessoa, eu conseguir responder. Eu tenho que continuar na governança mantendo os meus titulares informados em relação aos dados que eu tenho sobre ele. Eu tenho que atender aos direitos dele. Se vem uma solicitação, uma reclamação, uma retificação que o titular pede que o dado dele está errado, eu tenho que executar. Eu tenho que avaliar sempre os riscos, né? Identificar ameaças e classificar o que é que eu posso tratar agora, o que é que eu vou mitigar, o que é que eu vou transferir de risco. Tem muita gente fazendo seguro, né, em relação a, se tiver um incidente, esse seguro cobrir em relação a dados pessoais, inclusive. Tem que deixar a gerência totalmente informada, né, manter toda a documentação do programa de privacidade, de tudo que eu fui fazendo para ser uma evidência em caso de qualquer coisa, e responder às violações de dados pessoais, ter um fluxo para isso, notificar as pessoas e tudo mais, né. Posso mostrar um pouquinho de exemplos sobre isso. Vou abrir aqui novamente para mostrar para vocês. Bom, algumas das coisinhas que eu estava falando, né? Por exemplo, eu tenho que manter, olha que interessante, eu tenho que manter, saber quais os dados pessoais que eu tenho, né? Para conseguir responder pela lei. Então, quando você faz uma implantação de um programa de privacidade,
né, o que acontece? Você acaba trabalhando muito forte isso, né, a rede de relacionamentos. Imagina você chegar num nível como esse, onde você consegue saber o cadastro de terceirizados, ele está ligado ao quê, né, dentro da instituição, né? Então, responder isso é muito difícil se você não tem um processo informatizado para fazer isso, uma plataforma de dados para trabalhar isso. Deixa eu colocar aqui, por exemplo, uma visão mais concêntrica. Olha que interessante, eu tenho aqui, por exemplo, um cadastro, deixa eu pegar um cadastro aqui um cadastro de funcionário. Ele está ligado ao quê? Né? Ele está ligado, por exemplo, a esse operador, que é o operador de benefício. Ele está ligado, por exemplo, a esses dados pessoais, a esses dados que eu tenho sobre ele, né? Ele está, por exemplo, ligado a esse sistema de CRM, né? E a esses outros dados pessoais que estão aqui desse outro lado. Então, como é que eu respondo isso sem uma governança de dados, sem fazer um inventário, sem fazer as coisas? Para chegar nessa visão, e são várias visões, tá? Você pode colocar aqui, por exemplo, também numa visão, essa eu gosto, a composta. Olha aí. Que ele te dá uma visão, por exemplo, de dados que você não está usando para nada. Por exemplo, telefone fixo, não está usando em nenhum processo, pelas respostas que deram, pelo inventário. Então, eu posso eliminar essa informação. Não está sendo usada para nada, está sendo coletada à toa. É um risco desnecessário, né? Algumas pessoas que não estão trabalhando no programa de privacidade em nada, então tem que envolvê-las. Então, isso é um nível de governança bem interessante, né? Uma outra coisa... eu vou mostrar aqui o catálogo para vocês. Olha só, governança de dados é isso, é você ter esse tipo de cadastro. Você ter a possibilidade de conseguir responder qual que é o cadastro, os dados que estão ligados a esse cadastro, né? Os sistemas que operam esses cadastros, os operadores de dados pessoais que trabalham nesses cadastros, o processo que gerencia aquele cadastro, quem é o responsável por aquele dado, quem tem permissão para acessar aquele cadastro, a base legal que me permite executar esse cadastro com a evidência, os direitos do titular, como estão sendo atendidos, com quem que eu compartilho esses dados, que é uma coisa que o titular pode me perguntar, tem um direito. A transferência, se tiver transferência internacional de dados, tem que ficar registrado aqui com motivo, com procedimento. E meu plano de descarte e retenção de dados. Eu não posso ficar com um dado por resto da vida, né? Eu tenho que estabelecer critérios e também critérios de como é que eu vou descartar esse dado. Então, isso é governança de dados, ok? E aí, com essa governança, você consegue responder isso aqui, por exemplo. Aqui é um portal de titular, onde o titular entra com os dados dele, e aí a ferramenta consegue dizer, por exemplo, a solução consegue dizer, olha, eu tenho você como um funcionário e também como um terceirizado, né? E em cada um desses cadastros são esses dados pessoais que eu tenho sobre você, para essa finalidade, para essa base legal, sobre essa evidência. Tá? Então, são poucas empresas que estão dando conta de fazer isso porque não tem solução para fazer isso. E aí fazem de uma forma muito genérica, né? E aí você também tem que ter a possibilidade de deixar ele fazer a portabilidade dos dados dele, baixar num formato aberto, né? De fazer pedidos em relação à correção, consentimento e assim por diante. Vou voltar, senão a gente estoura o nosso tempo. Bom, então governança é muito disso que eu estava mostrando. Obviamente que uma das coisas de governança é você ter as políticas ocorrendo de uma forma normal, convencional, e uma política muito importante é a de privacidade. Eu indico que uma boa política, a que eu mais gostei até agora foi a do Google, né? É uma política muito clara, ela fala exatamente tudo o que é coletado sobre a pessoa, como é que eles usam esses dados, né? Com quem que eles compartilham, como é que eles mantêm sua informação segura, eles permitem você exportar os dados que o Google tem sobre você. Vocês sabiam disso?
Você pode ir lá e exportar para a sua máquina os dados que o Google tem sobre você. Isso é um requisito da lei, né? É a portabilidade, como eu mostrei naquela outra ferramenta. Eles falam sobre como é que seus dados são retidos e quando é que eles são descartados, né? E eles estabelecem aqui também, né, o ponto de contato, essa coisa toda. Então, deem uma olhada, a política de privacidade do Google é muito boa. Bom, voltando para aquela última fase de avaliação e melhoria, olha que interessante. Eu tenho que o tempo todo realizar auditorias para coletar evidência de que eu estou em conformidade e também para melhorar o meu processo. Identificar gaps, novos gaps, né? Isso acaba sendo uma blindagem jurídica também, porque na auditoria, como eu coleto as evidências, eu crio uma blindagem jurídica de que cada área minha está em conformidade. Eu posso também contratar auditores independentes para ajudar a fazer uma auditoria. Eu posso comparar como eu estava antes com o que eu estou agora, né? Fazer o benchmark. E uma coisa importantíssima, fazer o AIPD, Análise de Impacto sobre a Proteção de Dados. Qualquer serviço que eu for colocar no ar que trate dados pessoais, principalmente dados sensíveis, ou que processe muitos dados do titular, eu tenho que fazer esse relatório, Análise de Impacto sobre a Proteção de Dados, né? Eu vou mostrar daqui a pouco como faz um, né? Porque isso daqui te ajuda a pensar como é que o serviço pode nascer seguro. Aquele projeto que você quer colocar no ar, de um e-commerce, de um atendimento mobile e assim por diante. Tá? E aqui, obviamente, eu tenho que estar sempre resolvendo os riscos, né? À medida que eu vou resolvendo o risco, outros vão entrando na fila. Depende do meu orçamento, do meu pessoal e assim por diante. Tá? Eu continuo monitorando novas leis que podem surgir, novos regulamentos, e continuo trabalhando a análise de risco, apresentando os resultados, como é que eu tratei os riscos. Tudo isso tem que ficar documentado, evidenciado, num repositório, para se chegar a algum questionamento, alguma coisa, eu ter a minha blindagem jurídica. Vou mostrar mais adiante isso, né? Além disso, a melhoria contínua ela é muito disso, né? De eu ter os indicadores funcionando o tempo todo, né? E eu poder fazer drill down nesses indicadores. Aqui eu já mostrei para vocês agora há pouco um portal de atendimento ao titular self-service, onde ele mesmo entrou e viu quais são os dados que eu tenho sobre ele, onde ele mesmo fez a portabilidade dele. É assim que eu indico que tem que ser um portal de atendimento ao titular. Eu estou vendo alguns portais saindo onde não tem isso. A pessoa só faz uma pergunta lá. E aí, do outro lado, alguém tem que dar conta de responder. Mas vai responder como? Com base no quê? Então, é muito melhor preparar um portal self-service, onde eu já tenho toda a governança preparada, já tenho integração com os sistemas que tratam dados pessoais e ele consegue me responder de forma automatizada. Nisso, a tecnologia InterSystems também pode ajudar bastante. Por quê? Tem um produto da InterSystems chamado InterSystems Iris, ou se for para a área de saúde, o Iris for Health, que ele automatiza esse processo para você. Por quê? Ele é um barramento de dados que ele consegue, em tempo real, integrar com as bases de dados e mostrar para o titular qual o dado que eu tenho sobre ele, né? Ele consegue criar portabilidade, ele consegue, por exemplo, fazer uma automação de processo, ele consegue trabalhar os tickets do usuário num repositório. Como ele tem um BI embutido dentro dele também, ele vai te permitir criar os relatórios de indicadores, ele vai te permitir criar uma série de análises de como é que está o seu programa de privacidade, como é que está o atendimento aos titulares, né? Num único produto, você trabalha todo o seu repositório do programa de privacidade, você trabalha toda a questão analítica, fazendo relatórios, indicadores, que ele também é um BI. Você pode trabalhar também autoatendimento por meio de execução, inclusive de lógica cognitiva, né, de orquestração e motor de processo, que já vem dentro dele. E ele pode trabalhar a integração com todo o seu ambiente tecnológico para ter uma execução uniforme do programa de privacidade, né? Então, uma ferramenta muito poderosa, uma plataforma muito poderosa, vem tudo concentrado dentro de uma licença, algo que eu ainda não tinha visto no mercado.
ok? Antes de encerrar, só queria mostrar mais uma coisinha aqui, que é a questão do relatório de impacto. Aí eu abro para perguntas. Olha só, um relatório de impacto, vamos dizer, eu vou lançar um novo serviço na praça. Eu preciso saber, eu preciso documentar aqui. Acho que é exatamente aqui, riscos e impacto. Eu preciso documentar como é que vai ser esse projeto, né? Um nome para o projeto, um projeto de e-commerce, qual vai ser a finalidade dele, os benefícios, as áreas de negócio envolvidas, como é que eu vou coletar os dados pessoais, fazer o uso deles, reter, descartar, quais os conjuntos de dados que vão ser afetados, né? Os operadores que vão trabalhar esse dado para mim, né? O que eu vou ter, qual vai ser a categoria de pessoa que eu vou trabalhar, se vai ter exportação de dados para o exterior desse novo serviço, a quantidade estimada de dados e por quanto tempo eu vou processar e manter esse dado, se vai ter dado de criança e adolescente, eu tenho que descrever quem são, né, esses vulneráveis, essas crianças e adolescentes, as preocupações que eu vou ter que tomar, as tecnologias que eu vou utilizar nesse projeto, a base legal que vai me permitir operar esse novo serviço, né? O que eu vou minimizar de dados, ou seja, só vou usar os dados que realmente precisa, como é que eu vou tratar a qualidade de dados e uma plataforma de dados ajuda nisso, né? E alternativas que eu vou tomar para usar o mínimo possível de dados pessoais, as medidas de segurança que eu vou tomar, né? A gestão de riscos que eu vou ter. Isso é uma análise de impacto. Imagina você, antes de lançar um serviço no mercado, já se preocupar com tudo isso. Isso que é você realmente fazer um privacy by design, pensar na proteção de dados antes de lançar um serviço no mercado. Mas se já tiver lançado, mesmo assim vale a pena fazer, né? Para fazer um segundo ciclo de melhoria. Ok? Deixa eu ver aqui. Bom, agora eu queria abrir para perguntas. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, tem alguma pergunta aí? Oi, Yuri, muito obrigada. Excelente apresentação. Eu tenho algumas perguntas aqui, sim, que eu vou lendo e aí vou pedir para você responder, tá? Tem uma pergunta que diz, Yuri, na sua visão, em que grau os hospitais brasileiros estão se preparando para a adequação à LGPD? Estão bastante atrasados. Até hospitais de referência, eu visitei alguns hospitais de referência e eles estão bem atrasados. A maioria só fez um diagnóstico inicial com alguma consultoria. E isso é muito preocupante, porque você entra, por exemplo, no site desses hospitais ou no aplicativo onde você pega suas consultas e nem a política de privacidade está adequada à LGPD, está longe de estar adequada. Então, o titular fica no escuro, ele não sabe como é que os dados de saúde deles são compartilhados com terceiros, como é que está a segurança desses dados, né? E realmente os hospitais e a área de saúde como um todo está bem atrasada. Quando você pensa até mesmo no Ministério da Saúde, ele ainda também está em formação, ele fez o comitê de privacidade de dados, mas ainda não colocou efetivamente um programa de LGPD para rodar. Então, o setor de saúde está muito atrasado e, pelo que a gente vê na Europa, vão ser os primeiros a receber sanções, né, por causa desse atraso. Mesmo antes da entrada da LGPD, eles já podem receber algumas sanções, com base no Código de Defesa do Consumidor, né, e de outras legislações, já que a LGPD é um compilado de 50 legislações. Então, imagina. Legal, Yuri. Ótimo, obrigada. A gente tem uma outra pergunta aqui. Na sua opinião, qual a importância das soluções de MPI, Master Person Index, nesse contexto de LGPD? Muitas vezes os dados sensíveis da pessoa estão distribuídos em diversas aplicações e sistemas, com distintos cadastros e registros. Sim, o MPI ele é bastante importante porque ele padroniza a forma como os dados são armazenados. Então, para fazer a portabilidade e a interoperabilidade dos dados, ajuda muito, né? Você tem um formato padronizado de como armazenar os dados dentro das boas práticas, ajuda bastante. Então,
é fundamental você armazenar o dado e interoperar o dado em formatos padronizados e bem definidos de mercado. FHIR, o MPI, inclusive, o MPI ele também é muito útil para você ter a certeza de que o titular é o titular, né? Porque no MPI ele elimina as duplicidades de dados. Se um paciente é cadastrado de novo num hospital, aquele cadastro ele é unificado novamente para virar um só. E aí, com isso, eu sei que o titular é o titular e, com isso, eu consigo, por exemplo, autenticar ele para ele conseguir ver os dados dele, né? Então, é fundamental para criar uma visão unificada dos dados de saúde do titular para que ele possa saber quais os dados que a instituição tem sobre ele. Legal, ótimo. Bom, temos mais uma pergunta aqui. É possível acelerar o processo de aderência à LGPD? Qual é a grande diferença em fazer todo esse processo em planilha ou papel versus usar essa plataforma? Quais são os principais ganhos? Sim, algumas consultorias têm feito em planilha, em Word. Eu tenho acompanhado algumas e elas estão desesperadas com isso, porque o que elas viram durante a execução do programa, isso gerou centenas de documentações. E aí não está conseguindo tirar indicador disso, não está conseguindo apresentar para a autogestão de forma consolidada em vários relatórios, não está conseguindo dar uma liga para isso, não está conseguindo deixar toda a documentação disposta para depois mostrar a conformidade. Então, vira um verdadeiro pesadelo ter tudo isso de forma não automatizada, né? Além de o reuso ficar muito menor. Então, é importante ter ferramenta desde o início para você organizar o seu programa, executar o plano de ação de uma forma digital, onde a gestão já vai acompanhando a execução do plano de ação com indicadores ali em tempo real. Então, e a velocidade do programa. Corre muito mais rápido quando está automatizado do que quando está em papel. Você reusa e você engaja as pessoas de uma forma melhor. Perfeito, obrigada. Mais uma pergunta aqui. No caso de prontuário eletrônico do paciente, que deverá ser mantido por 20 anos, neste caso não posso fazer o descarte solicitado pelo paciente, preciso deixar armazenado pelo tempo. Isso é uma pergunta muito importante. Quando um titular na ponta exerce um direito, por exemplo, de pedir o esquecimento dos dados, ou seja, pedir para eu apagar um dado sobre ele, ele só vai conseguir fazer isso se não houver uma base legal que impeça isso. Então, por exemplo, tem uma base legal referente a dados de saúde, que é dessa, de que eu tenho que manter durante os 20 anos, que me protege de eu poder dizer, então, para o titular, olha, existe essa legislação que diz que eu tenho que manter os dados durante 20 anos, não vou poder te atender nessa solicitação. É diferente, por exemplo, de um e-mail marketing, né, que a qualquer momento eu posso pedir para que não seja mais enviado para mim. Não tem nenhuma legislação que permita a empresa de e-mail marketing continuar mandando e-mail para mim se eu não quero mais, né? Agora, já em saúde, não. Eu tenho que manter por esse prazo. Existem outras legislações que suportam tudo isso também, não só essa. Ótimo, perfeito. Temos mais uma pergunta aqui que é sobre conformidade. Então, o uso da ferramenta faz com que seja mais fácil provar para os órgãos competentes a conformidade da empresa em relação à lei? Com certeza. Ajuda bastante, porque na ferramenta, por exemplo, eu posso, numa plataforma eletrônica, seja ela qual for, eu posso fornecer o login para a autoridade e ela mesma fazer uma avaliação. Vai ver lá que todos os documentos, as evidências, as ações foram tomadas, a gestão de risco foi feita, os relatórios de impacto foram criados, as pessoas foram capacitadas, as políticas estão em operação. Imagina eu dar um login para a autoridade e ela lá de dentro já vê tudo isso funcionando. Não vai ter questionamento. Legal, ótimo. A gente tem uma última pergunta aqui, Yuri, que é uma pergunta que, na verdade, acho que você já até falou um pouco sobre isso, mas pode ser que a pessoa tenha entrado um pouco depois, sobre a possibilidade de trabalhar a auditoria de terceiros que tratam os dados pessoais, né, das empresas, como um call center, por exemplo. Tá, a pergunta é em relação a se um operador
Pode repetir, desculpe. É possível trabalhar auditoria de terceiros que tratam de dados pessoais para mim, como um call center, por exemplo? É fundamental que faça isso. O que acontece? Se você não faz uma auditoria em cima do terceiro e ocorre um vazamento, um incidente, um vazamento de dados pessoais lá nesse terceiro, você como proprietário do dado, como o primeiro elo na cadeia, né, de tratamento dos dados, você é considerado culpado. E você que vai receber as sanções, né? Então, é fundamental que você faça auditoria nesse terceiro ou colete por meio de contrato, por meio de algum mecanismo jurídico, o comprometimento dele de que ele está seguindo os procedimentos de proteção de dados que foram estabelecidos por você. E aí a auditoria é bom para ver, né? Se ele realmente está fazendo isso. Se você deixa documentado, isso é uma proteção. Legal, ótimo. A gente tem uma última pergunta aqui também sobre consentimento. Então, o consentimento do paciente não precisa obter. Em caso, quando existe um contrato com o paciente, eu acho que a pessoa quis dizer, se existir um contrato com o paciente de consentimento, o que prevalece nesse caso? Bom, existe o pessoal especialista em base legal, o que eles fazem? Eles estabelecem uma gradação de quais bases legais eu devo usar para processar o dado pessoal em determinada finalidade, né? Aí me parece que é uma finalidade em relação à prestação de serviços de saúde. É para essa finalidade que eu coletei os dados pessoais, né? E aí existem 10 possibilidades de bases legais, uma delas é contrato. É uma base legal muito forte, porque as duas partes assinaram aquele contrato, onde a finalidade estava explícita e aonde estava descrito como é que esses dados seriam utilizados. Então, é como se fosse um tipo de consentimento isso, né? Mas é um consentimento bem jurídico, né? Um contrato. Então, é muito forte. Então, se eu tenho um contrato que me permita operar aquela finalidade de prestação de serviços médicos, não preciso coletar o consentimento. A base legal de contrato já resolve para mim. A base legal de consentimento, na minha opinião, ela é muito complicada, porque se eu vou trabalhar em cima dela, eu tenho que pegar o consentimento retroativo. Senão, tem que parar de operar todo mundo que eu ainda não tenho o consentimento, né? Então, sempre eu tenho que buscar se existe uma outra base legal antes do consentimento. Muitas vezes, algumas vezes não é possível, mas na maioria das vezes é possível, né? Tem alguma legislação, tem uma obrigação legal é outra base legal, que aí me permite utilizar ela para poder dar legitimidade para meu processamento, tem contrato, tem proteção ao crédito, tem várias bases legais que vão me permitir trabalhar. A de consentimento, geralmente é quando você não encontra nenhuma outra base legal. Aí, se você tem que pegar consentimento, aí você tem que tomar alguns cuidados. Por exemplo, a qualquer momento, um consentimento pode ser revogado. E se é um serviço prestado para menor de idade, você tem que pegar o consentimento também do responsável, né? E o consentimento também, como ele pode ser revogado a qualquer momento, os meus sistemas têm que estar consultando esse consentimento. Se ele não estiver mais vigente, tem que parar o processamento, tá? Então, é uma base legal complicada, tem que tomar muito cuidado. Perfeito. Bom, acho que a gente finalizou com as perguntas, a gente não recebeu mais nenhuma. Yuri, acho que você respondeu todos os questionamentos das pessoas aqui em relação a assuntos específicos de LGPD. Bom, pessoal, a gente vai encerrar então. Lembrando que esse webcast ele vai ser disponibilizado na versão on demand para vocês, provavelmente a partir de amanhã por e-mail, tá? Yuri, você quer fazer um fechamento? Eu queria agradecer a todo mundo. O Congresso está para tomar algumas ações em relação à LGPD nos próximos dias, onde provavelmente a lei provavelmente vai entrar agora em agosto, mas sem a parte de sanções. As sanções devem entrar em vigor no ano que vem, né? Então, daqui a um ano, provavelmente.
Então, ainda há tempo para trabalhar o programa de privacidade, mas não deixem para o ano que vem. Se vocês deixarem para o ano que vem, vai ser uma correria imensa. Vocês viram, são várias fases, vários documentos. E tem o benefício de você fazer o programa. Você vai conhecer melhor o seu titular, você vai organizar melhor suas informações, você vai ter uma governança melhor do ativo que é mais importante para você, as pessoas, os seus clientes, os seus funcionários. Então, é muito benéfico um programa como esse, não só para atender a lei, mas para se relacionar melhor com seus clientes, com seus funcionários. É isso. Perfeito, Yuri, muito obrigada. A gente agradece bastante a sua participação aqui nesse webcast. Bom, pessoal, obrigada pela participação de todos, que vocês tenham um ótimo dia. E qualquer dúvida estaremos à disposição. Aqui na biografia dos apresentadores a gente tem o e-mail e o LinkedIn, tanto do Yuri quanto da Neiva, que é a executiva de vendas da InterSystems. Qualquer dúvida é só direcionar seus questionamentos para esses canais de comunicação, tá? Bom, a gente vai encerrar aqui agora. Eu agradeço, Yuri, mais uma vez, obrigada. E obrigada a todos que participaram. Obrigado.